O concerto final. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Lucas 7, 13 a 15. Jesus era uma espécie de catalisador de todo o sofrimento humano. Propositalmente entrava em todas as cidades e vilas da Judéia e Galiléia. Nem mesmo a Samaria foi descartada, atraindo a ele todas as dificuldades e sofrimentos dos filhos de Abraão. Deus encarnado, homem de dores, que sabia o que era sofrer, magnetizava todos os cansados e sobrecarregados com seu convite de graça. No entanto, ele também ia ao encontro daqueles que enfrentavam dores lancinantes. O texto epigrafado narra um episódio que tem início quando Nosso Senhor avista um cortejo fúnebre que saía de uma cidade chamada Naim. Os santos olhos de Cristo contemplaram a dor e o desamparo de uma mãe viúva que havia perdido seu único filho. Não há nomes, apenas o contorno vazio de um ser humano, no qual todos nós poderemos nos encaixar um dia. O que ela sentia era a soma de muitas dores. No antigo Oriente Próximo e Médio, a mulher dependia do seu marido para o sustento. No caso de ser viúva, seu mantimento dependeria dos filhos. Se não os tivesse, estaria abandonada no mundo, como que à própria sorte. A figura da viúva saindo da cidade em cortejo para sepultar o único filho expressa a retirada e o exílio da vida, a privação do suprimento, o completo desamparo de bens e pessoas. Aquela mulher olhava para a frente e nada via, nenhuma perspectiva, nenhum relacionamento, apenas o vazio e a exclusão. No entanto, Jesus é aquele que detém a procissão para a morte para conceder vida, figura do que ele faz ao buscar e salvar o perdido. Certamente, para nós é impossível medir o que se passava no coração de nosso Senhor quando ele se deparava com a morte. Ele a contemplava do ponto de vista de um homem perfeito, santo e puro. Nada havia de mais oposto à existência de Cristo do que a morte. Todos nós temos pesos de culpas em nosso interior, pois somos pecadores. Colocando isso de outra forma, embora o ser humano caído não convertido fuja da morte, deve saber que ela está indissoluvelmente ligada a ele, como juízo inescapável por causa de seus pecados. Entendamos que a morte está ligada ao pecador e é o seu natural. Mas aquele sobre quem a morte não tinha domínio podia perceber em nosso mundo o seu impacto sobre os pecadores. Quando vemos nosso Senhor chorar diante do túmulo de Lázaro, não derramava suas lágrimas pelo falecido, até mesmo porque estava prestes a ressuscitá-lo. O pranto foi resultado de ver a dor e a tristeza dos que ficaram, o impacto que a expoliação da morte, ladra da vida, causa naqueles que ficaram para trás, como que condenados a permanecer sozinhos no mundo. Se a boca transborda o que está cheio o coração, os olhos são os vertedouros da tristeza da alma. Por suas lágrimas, extravasam a dor de um coração imerso profundamente na tristeza. Como o segundo Adão, Jesus veio desfazer o que o primeiro Adão nos deixou, morte e condenação. Por isso, estava em seu DNA consertar o mundo caído. Diante da doença, curava. Diante da morte, ressuscitava. Diante de possessões, expulsava. O poder da vida é o poder da restauração. Esse é o concerto, o pacto de Deus consigo mesmo,
consertar e restaurar no mundo a glória perfeita e original desfigurada pelo pecado. Todas as avarias causadas pela desobediência primeva encontravam na vida de Cristo seu reparo, ainda não definitivo, obra paliativa que antecipava o resultado final perfeito e eterno. Estava nele o fazer isso, como Filho de Deus encarnado, encarregado de restaurar todas as coisas. Assim como tudo relativo ao primeiro Adão é morte, aquilo que diz respeito ao segundo Adão é vida, isto é, o retorno a uma ordem perfeita de existência. Eis o motivo do porquê a criação geme e suporta angústias até agora. Ela aguarda a redenção definitiva dos filhos de Deus, a ressurreição final, momento em que todas as coisas serão auferidas e niveladas ao padrão edênico. Romanos 8, 22. A salvação é muito mais do que buscar em Deus favores terrenais. É antever e suplicar ao Senhor que apresse a chegada desse momento, quando Deus será tudo em todos. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15, 28. Lembre-se, diante da queda de Adão, Deus mostra sua opção pela vida. Ele já havia planejado a salvação do pecador. Embora Adão tenha morrido espiritualmente logo que desobedeceu, o Senhor se revela imediatamente à humanidade, afirmando que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Logo após cair, o primeiro casal aparentemente creu na promessa. Abandonaram o paraíso real para contemplá-lo apenas por fé, a esperança da graça de ser novamente nele introduzido. Isso foi garantido pelo Salvador, o doador da bem-aventurança eterna. O caminho para a árvore da vida é Cristo. Ele jamais abandonará aqueles por quem deu a própria vida. Ele conserta todas as coisas. Quando você for impactado por qualquer deformidade resultante da entrada do pecado no mundo, lembre-se que este formato de existência tem os seus dias contados. Tenha alento, resiliência, perseverança. Viva a materialidade da fé, antecipando coisas que só podem ser vistas e acessadas por um coração transformado. Muitas vezes, não será fácil esperar, mas essa é a maior expressão de nossa confiança. Reconheça na vontade de Deus sempre o melhor para a sua vida. Ele jamais te desamparará. Os santos olhos do Senhor estão sempre vendo sua dor, sua tristeza e sua necessidade. Haverá um concerto final no qual um grande coral humano-angelical entoará louvores ao Senhor por causa de seu concerto, sua aliança, momento do concerto definitivo de todas as coisas. Tenha um excelente dia na presença de Deus, Reverendo Jair de Almeida Júnior.